Vamos ver aqui, eu estava mostrando a vocês como é que classifica um triângulo de acordo com a medida dos lados, né? Usando o teorema de Pitágoras, você tanto classifica quanto aos lados quanto aos ângulos. E mostrei as propriedades, só que eu estava esquecendo de uma propriedade, que é a quarta propriedade. Eu mostrei 3 propriedades. A quarta propriedade diz isso aqui: em todo triângulo, ao lado maior se opõe o ângulo maior, e ao lado menor se opõe o ângulo menor. Então, vou pegar um triângulo retângulo, fica mais fácil, porque esse ângulo é de 90. Então, vamos supor que esse ângulo seja de 60 e esse ângulo seja de 30. Vamos fazer aqui, ó. Vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. Já sabe que no triângulo retângulo, o lado A é chamado de hipotenusa e é o lado maior porque ele se opõe ao maior ângulo, que é o ângulo de 90. Os lados B e C são chamados de catetos. Então, nesse caso aqui, o menor lado é o lado C. Por quê? Porque ele está oposto ao ângulo menor, que é o ângulo de 30. Aqui é o lado maior. Ok? Então, nós vamos ver agora o que é chamado de pontos notáveis de um triângulo. Pontos notáveis de um triângulo. Olha, se eu tenho um triângulo, está aqui A, B, C, certo? A linha que parte do vértice A e forma um ângulo de 90 graus com o lado BC, ela é chamada de altura. Vamos chamar aqui de H1, porque todo triângulo tem 3 alturas. Vou chamar essa de H2 e essa de H3. Todo triângulo tem 3 alturas. E essas 3 alturas se encontram no mesmo ponto. Esse ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro. Esse é um dos pontos notáveis de um triângulo. Vamos pegar um outro triângulo aqui. Novamente, vértice A, BC, certo? Eu vou traçar uma linha, que essa linha vai encontrar o lado oposto, dividindo ele em 2 partes iguais. O nome dessa linha é mediana. Então, não confunda mediana com mediatriz ou ponto médio. O ponto médio, a mediatriz, é quando você tem um segmento e divide esse segmento ao meio. A gente chama ou ponto médio ou mediatriz. Aqui é chamado de mediano, o segmento que divide outro segmento. Então, vou chamar aqui mediana 1. Todo triângulo tem 3 medianas, mediana 2 e mediana 3. Também, as 3 medianas se encontram no mesmo ponto. E o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. E vamos ter um outro caso aqui, em que vou pegar o triângulo, vértice A, B e C, certo? O próprio nome diz, triângulo são 3 ângulos. Eu vou traçar uma linha agora, que vai dividir o ângulo em 2 partes iguais. Tá certo? Agora, aqui forma um ângulo de 90, é a altura. Aqui divide o lado em 2 partes iguais e aqui divide o ângulo em 2 iguais. Essa linha é chamada de bissetriz. Certo? A linha que divide um ângulo em 2 partes iguais. Então, vamos dizer aqui, eu tenho a bissetriz 1, a bissetriz 2 e a bissetriz 3. Também as bissetrizes se encontram no mesmo ponto. O
O ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Então, toda vez que falar, geralmente aparece nas provas de vestibulares, principais servianas. Tá certo? Aparece esse nomezinho aí que a gente nunca vê no livro. Então, o que é uma serviana? É todo segmento que parte de um vértice de uma figura e encontra o lado oposto. Então, quais são as principais servianas? A altura, a mediana e a bissetriz. São as servianas. Quais são os pontos notáveis do triângulo? São o ortocentro, o baricentro e o incentro. Tá certo? Então são esses os 3 pontos notáveis de um triângulo. Se por acaso aparecer, uma vez o aluno falou, professor, é COB. Ele deu essa sigla aqui, só que essa sigla ela não existe. Ortocentro, baricentro e centro. O C é chamado de circuncentro, certo? Então, só que o circuncentro, ele não é considerado um ponto notável de um triângulo. Por quê? O circuncentro é o centro da circunferência, tá certo? Que é fora do triângulo. Quando você traça o baricentro, você pode traçar aqui uma circunferência interna ao triângulo. Se você colocar o compasso aqui, com essa distância aqui, você vai traçar uma circunferência que vai tocar os 3 lados. Aí isso aqui é a circunferência inscrita à figura, ao triângulo. O circuncentro é a figura circunscrita, tá certo? É o centro da circunferência circunscrita. Vai acontecer aqui 3 casos para o circuncentro. O primeiro caso é esse que eu mostrei. Se o triângulo ele é acutângulo, o centro é interno, tá certo? Vai ser sempre interno. E a circunferência traçada vai tocar esses 3 pontos, tá certo? A circunferência circunscrita. Se o triângulo for acutângulo. Se o triângulo for retângulo, o circuncentro vai estar na hipotenusa. Então, o centro da circunferência circunscrita vai estar na hipotenusa. E se o triângulo for obtusângulo, tem um ângulo obtuso, o circuncentro vai estar fora da circunferência. Então, a circunferência que vai tocar esses 3 pontos aqui vai estar fora. Ok? Então, ó, se o triângulo é acutângulo, a circunferência, o centro dela é interno. Se o triângulo é retângulo, o circuncentro pertence ao lado. Nesse caso, ele está na hipotenusa. E se o triângulo for obtusângulo, então a circunferência, o centro da circunferência vai ficar fora da figura. São 3 casos. Então, pontos notáveis de um triângulo são ortocentro, baricentro e incentro, certo? Que são os encontros das alturas, das medianas e das bissetrizes. Principais servianas. O que é uma serviana que eu falei? Que é todo segmento que parte do vértice e encontra o lado oposto.
ou formando um ângulo de 90, ou dividindo o lado em duas partes iguais, ou dividindo o ângulo em duas partes iguais. Vai sair aqui. Vamos ver agora as áreas dos triângulos. Certo? Então, na parte de geometria plana, gosto de trabalhar tudo separado. Tudo de triângulo, tudo de quadrado, tudo de circunferência, então tudo já separado. Áreas dos triângulos. Primeiro aqui um triângulo qualquer. Um triângulo, quando ele der a base, e der a altura. Chama um triângulo qualquer. A área desse triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Tá certo? A gente tira isso aqui de um retângulo. Se você tem um retângulo e divide ele, traça uma diagonal, divide em dois triângulos, então eu vou ter base, altura, a área desse triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Essa fórmula aparece aí. Se o triângulo for equilátero, para cá, triângulo equilátero. No triângulo equilátero, já sabe que o triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. A fórmula dada é da área L2 raiz de 3 sobre 4. Tá certo? Por quê? Existe uma relação que dá a altura do triângulo equilátero. Tá certo? Eu posso trabalhar aqui com o teorema de Pitágoras e descobrir essa altura. Mas você já separa que a altura é dada por L raiz de 3. Certo? Essa é a relação que me dá a altura do triângulo equilátero. E os cachorros hoje virados. Tá certo? Então, se eu pegar a mesma forma, área, base vezes altura sobre 2, o que é que eu vou ter? A base é L, é o lado, vezes a altura L raiz de 3, sobre 2. Certo? A altura, vamos consertar aqui que é L raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter o quê? L raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Multiplicando L vezes L dá L2, raiz de 3 sobre 2. Multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar o inverso de 2 é 1/2. Aí eu vou ter o quê? L raiz de 2, L2 raiz de 3 sobre 4, que é a formulazinha que eu tenho aqui. Então, para não fazer dedução, você já vem para a forma direta. A área do triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Se o triângulo for retângulo, triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa, cateto B, cateto C. A fórmula é essa mesma aqui. Só que a gente vai fazer o quê? Cateto B vezes cateto C sobre 2. O cateto C serve como base, o cateto B serve como altura. Então, base vezes altura sobre 2, cateto B vezes cateto C sobre 2. Se o triângulo for dado os três lados. Supor aqui ele não deu altura, deu os lados A, B e C. Como é que eu calculo a área de um triângulo quando ele dá os três lados?
Primeiro, você vai calcular o semiperímetro, certo? Geralmente, os autores representam o perímetro por 2π e o semiperímetro por π, porque o semiperímetro é a metade do perímetro. Então, nós vamos ter o quê? 2π dividido por 2, que é igual a π. E tem autor que coloca o perímetro representado por π e o semiperímetro por π', tanto faz. Então, vamos chamar ali o semiperímetro de π. O semiperímetro vai ser a soma dos lados dividido por 2. Certo? Primeira coisa é calcular o semiperímetro. Depois você vai encontrar a área utilizando essa relação aqui, que é semiperímetro vezes semiperímetro menos o lado A, vezes semiperímetro menos o lado B, vezes semiperímetro menos o lado C. Então, por essa relação, você vai encontrar a área de um triângulo quando ele dá os 3 lados. Isso aqui é chamado de fórmula de Heron, quando dá os 3 lados. Então, já vimos, um triângulo qualquer, base vezes altura sobre 2. Num triângulo requilátero, L2 raiz de 3 sobre 4. Então, vai deduzir a fórmula. Então, não vai perder tempo deduzindo fórmula, guarda essa fórmula aqui. No triângulo retângulo, cateto B vezes cateto C, um é base, o outro é altura, então cateto B vezes cateto C sobre 2. Quando for dado os 3 lados, então a formulazinha é essa aí. E agora vamos ver quando ele der um lado e um ângulo. Triângulo, dado um lado e um ângulo. Certo? Então vamos supor que eu tenho isso aqui. Ó. Eu tenho o ângulo A e o lado A, ou eu tenho o ângulo B e o lado B, ou eu tenho o ângulo C e o lado C. Quando for dado um ângulo e um lado. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente continuar. Ó. Toda vez que ele der um lado e um ângulo, você vai utilizar essa relação. Tá?